Olá, queridos, tudo bom? E então, na última vez tínhamos feito uma revisãozinha para que você estivesse dentro do programa, para que você entendesse, mas hoje nós estamos entrando no maior período profético que a Bíblia traz, que a Bíblia explica, e no final desse período profético, numa quantidade de anos que Jesus deixou estabelecido dentro de sua palavra, nos revelando o que haveria de acontecer, está o nosso tempo, está o tempo em que você e eu estamos vivendo, diretamente relacionado a você e a mim. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome para sempre, pela graça de Jesus, nosso Redentor. Nos abençoe agora ao fazermos parte deste momento de estudo e que tua bênção esteja sobre nós, esclarecendo, dando-nos clareza para explicar bem e de forma clara estes estudos. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso que nós vamos ter que estudar em duas vezes, tá? Abriu sua Bíblia em Daniel capítulo 9? Vamos lá? Já estudamos Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já estamos em Daniel 9, tem só 12 capítulos. Sabe o que nós vamos estudar depois disso? Apocalipse. Vamos estudar o Apocalipse juntos. Você vai entender. Quando você ligar sua TV, você vai entender. Vai dizer, isso aqui é aquilo que nosso Deus disse. Isso é aquilo que o Senhor Deus tinha deixado claro para nós. Sabe qual é uma das grandes vantagens de estudar a Bíblia? O preparo naturalmente para a vinda do Senhor e ajudar as outras pessoas, mas também nós não somos pegos de surpresa. Primeira pergunta de hoje então, vamos lá? O seguinte, imediatamente após a visão de Daniel 8, que aprendeu Daniel de seu estudo da profecia de Jeremias? Olha só, Daniel 9, 1 e 2. Então vamos lá, vamos ver o que ele tinha aprendido. Ele estava assim, angustiado com aquela tal da data do 2.300 anos, né? 2.300 dias, eu já falei, né? 2.300 anos. Na verdade está escrito 2.300 dias. Já já nós vamos entender por que é que eu estou falando que são 2.300 anos, tá? A partir daquelas datas que ele estaria estudando. Então ele está estudando ali e ele foi procurar dentro da Bíblia. Vamos ver se eu acho dentro dos escritos alguma coisa que me dê uma clareza sobre esses 2.300 dias. Vamos ver isso? Leia aí, vamos lá. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que livros? Livros da Bíblia, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Pronto. Então, você acabou de ver que claramente Daniel estava estudando para entender datas, para entender a respeito disso. Agora eu preciso te explicar um detalhezinho sobre este ano de Dario aí, o que foi dito. Dá uma olhada. A primeira deportação para a Babilônia, quando Daniel e seus companheiros foram levados cativos, ocorreu no ano 606. E os 70 anos da profecia de Jeremias expirariam, portanto, em 536 a.C. O primeiro ano do reinado de Dario foi 538 a.C. E o período da restauração estava, pois, apenas 2 anos distante daquele tempo. Ao aproximar-se o tempo do livramento do cativeiro, o que fez Daniel? Quando ele percebeu que estava terminando o tempo de cativeiro do povo judeu, porque, que cativeiro é esse, Maísa? Deixa eu te explicar. Deus tinha dado tantas orientações para o povo judeu. Tantos profetas tinham sido mandados para eles, um após outro, eles matavam os profetas. Não queremos te ouvir não queremos ouvir o que vocês têm a dizer. E então o Senhor Deus disse, vocês vão ficar escravos da Babilônia durante 70 anos. E Daniel tinha entendido que estava chegando pertinho o dia de terminar o cativeiro babilônico. Entendeu agora o que é? Mas agora, pertinho disso, o que ele fez? Daniel 9, verso 3, diz assim, dirigiu meu rosto ao Senhor Deus para o buscar oração com rogos, com jejum, panos de saco e cinza. Entendeu agora o que ele tinha feito? Ele buscou o Senhor, ele buscou a vontade de Deus. E em que estava o profeta especialmente interessado? Por que ele estava buscando a vontade de Deus? Por que ele estava rogando? Por que ele estava jejuando? Ele estava interessado a quê? Daniel 9, verso 17. Vamos dar uma olhadinha? Agora, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Peraí, como é que é? A oração de Daniel era para que o reino de Deus se estabelecesse. Não era uma oração por ele, não era para que ele tivesse paz, não era para que ele tivesse bênçãos, não era para que ele tivesse alguma vantagem, era para que as coisas de Deus fossem levantadas. Você entendeu isso no verso 17?
Daniel estava falando sobre as coisas do céu, estava pedindo e rogando a Deus: Senhor, nós fizemos vergonha ao teu nome, ajuda-nos a levantar o teu nome outra vez. Mas continua, olha só a próxima pergunta, diz assim: ao terminar Daniel sua oração, que certeza lhe deu Gabriel? Daniel 9:22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim fazer-te entender o sentido. Uau! Aquilo que ele estava procurando entender, que estava buscando na Bíblia, Daniel agora ia ajudar. Que instrução anterior, relacionada com a visão de Daniel 8, estava sendo assim mais amplamente instruída? Daniel 8:16. Observa aqui. E eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veja que Gabriel, este anjo que estava tocando em Daniel há um tempo atrás, já tinha vindo, já tinha recebido a ordem. Dá a entender a ele a visão. Entendeu isso? Agora continue. Vamos lá, mais um pedacinho. Presta atenção. Por que era necessário instruções adicionais quanto a esta visão? Por que esta visão de Daniel 8 precisava de uma instrução maior? Dá uma olhadinha agora, Daniel 8:27. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Opa, peraí. Então Daniel estava nervoso com um pedacinho que não tinha entendido. Ele estava chateado, ele estava buscando a Deus, pedindo que Deus o ajudasse. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Não era pura curiosidade de Daniel. Era porque ele sabia que da compreensão destas visões, das coisas escritas na palavra de Deus, é que o povo de Deus pode então entender as coisas do céu. Quer que eu te diga uma coisa? É obrigação nossa tentar entender isso. Deus não tem obrigação nenhuma de nos fazer compreender. É nossa obrigação de buscar dele. É como a fome é nossa, a necessidade é nossa, é nós que precisamos. O céu já existe, Deus já está lá, os anjos já estão lá, queridos. Agora é nós que precisamos buscar estar ali também. É nosso interesse. Então o anjo veio explicar, dar para ele. Daniel buscou tanto que o anjo veio dar a entender a ele a visão. Agora veja essa pergunta que eu acho interessantíssima. Olha o que diz aqui. Por que dirigiu Gabriel a atenção de Daniel? Para que dirigiu Gabriel a atenção de Daniel? Daniel 9:23. Olha lá. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar-te a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entenda a visão. Então agora vamos entender a visão, mas eu quero comentar um detalhe antes, olha bem. A prova abundante de que as instruções contidas no 9º capítulo de Daniel suplementam e interpretam a visão do capítulo 8º. Note-se os seguintes fatos. Daniel não entendeu a visão acerca de seu povo e do santuário serem pisados a pés, pelo que investigou novamente as profecias quanto ao período do cativeiro. Ele certamente estabeleceu relação entre o período dos 70 anos mencionados por Jeremias e os 2.300 dias da visão e pôs-se imediatamente a orar com todo fervor pela restauração da cidade do santuário. 3. O anjo Gabriel, que lhe apareceu no princípio e interpretou toda a visão, menos a do 2.300 dias, apresenta-se agora e dirige-lhe a atenção para esta visão. É chamada a atenção de Daniel para os 2.300 dias. Entendeu isso? Avante, um pouquinho mais. 4. Os acontecimentos da visão começam com os reinos dos medos e persas, a época da restauração dos judeus e na sua própria terra. Na ausência de qualquer instrução em contrário, seria esse o tempo natural em que se deve localizar o começo do período dos 2.300 dias. E esse precisamente é o tempo apresentado para o início das 70 semanas, que são claramente uma parte dos 2.300 dias e determinam assim o tempo do seu começo. As 70 semanas ou 490 dias estende-se desde a restauração de Jerusalém, do templo literal, até a pregação do evangelho a todo mundo. Presta atenção agora, eu preciso te explicar uma coisa interessante. Olha aqui, pode imaginar uma cena como essa que eu vou lhe contar? O Senhor Deus explicou para Daniel algo que você precisa entender. Eu vou te falar no grande, depois a gente vai nos detalhes na Bíblia, tá bom? Você sabia que Deus chegou para Daniel e disse: Daniel, vai acontecer a restauração do santuário. Esse santuário que Nabucodonosor quebrou tudo, Jerusalém que foi toda estraçalhada, eu vou restaurá-la. Uau! E não somente isso, vou restaurar o santuário.
E você sabia também, Daniel, que Jesus vai entrar neste santuário? Jesus, meu filho, vai nascer da barriga de uma mulher e vai ser batizado em tal tempo. Como assim? Isso mesmo. E também Jesus vai morrer numa certa data prescrita, direitinho, dentro desse período de tempo dos 2.300 anos. E também vai acabar o prazo para os judeus como povo detentor da verdade. Como assim? É isso mesmo. Deus deu para o povo judeu durante muitos anos a oportunidade de serem, posso até dizer a palavra, porta-vozes do Senhor na terra, aqueles que levariam a mensagem para outros povos. E o Senhor Deus disse, o povo judeu não se importa, eu tenho dado tanta chance, eu vou passar esta reivindicação, essa verdade, esse privilégio para os gentios, para os outros povos que não nasceram do meio do povo de Deus, que não são semente de Abraão. E este povo que vai vir e que vai aceitar a minha verdade para serem meus porta-vozes, vão ser o Israel espiritual. Deus disse tudo isso nessa visão. Mas olha, o povo de Israel vai ficar sem terra, porque o santuário vai ser, e a cidade de Jerusalém, que agora vai ser restaurada, vai ser quebrada tudo de novo por um povo que há de vir. Exatamente isso. Tudo isso dentro dessa profecia. E ainda mais, depois disso, no ano de 1844, na verdade você vai entender isso na visão que eu vou te mostrar. Jesus vai começar a restaurar o santuário do céu. Tudo isso dentro dessa profecia. Quer ver como? Te prepara agora. Olha lá. Isso foi o que Deus disse na linguagem minha, né? Mas explicou em linguagem profética para Daniel. Explica. Vou explicar agora para você. Olhe bem. Que porção dos 2.300 dias ou anos mencionada na visão foi determinada aos judeus? Aí você fala, mas Maísa, como é que eu sei que 2.300 dias são 2.300 anos? Você se lembra que eu já tinha dado para você esta informação? Animal na profecia significa reino. O que é na profecia águas? Povos, multidões, nações e línguas. Lembra disso? O que é um dia na profecia? Anos. Está escrito no livro de Números. Em profecias, eu não posso achar isso e chegar a essa conclusão através do que uma pessoa diz. Eu tenho que chegar a essa conclusão pelo que a Bíblia diz. E o texto bíblico onde eu encontro essa informação, que em profecia, só em profecia, não é na Bíblia inteira. Na Bíblia ela tem livros históricos, tem livros poéticos, tem livros que são só de música, tá bom? Mas eu tô falando em profecia, existem livros proféticos. Daniel é um livro profético. Ezequiel, várias partes de Ezequiel são partes proféticas. E o livro de Apocalipse, profético quase totalmente. Tá bem? Então, o que é que eu preciso entender? Que na linguagem profética, um dia é igual a um ano. 2.300 dias são 2.300 anos. Mas começando a contar desde quando? De que época deveria começar a contar esta data para a gente saber que para frente de Daniel, para 2.300 anos para frente, haveria de ser uma restauração ou purificação do santuário. Que santuário é esse? Não era o da terra, porque já não ia ter mais santuário na terra. Seria um santuário do céu. Você quer ver como? Vamos lá. Vamos olhando aqui. Que porção dos 2.300 dias, anos, mencionado na visão, foi determinada aos judeus? Daniel 9:24. Olha o que diz. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Peraí, vamos entender. Visto como tanto os 2.300 anos do capítulo 8, como as 70 semanas do capítulo 9, começam no período persa da história judaica, ou, noutras palavras, como ambos datam da época da restauração, em seguida ao cativeiro babilônico, seus pontos de partida devem ser idênticos, ou estar intimamente relacionados cronologicamente. Olha aqui de onde eu tirei essa informação, observe aqui. Então veja, tanto as 70 semanas de prazo para os judeus, como o período de início para começar a contar esses 2.300 anos, tem que ser começado na mesma época. Por favor, olhe esse diagrama agora que eu preciso mostrar para você. Na verdade, o diagrama que você vai ver agora na tela é esse daqui. Observe, por favor, esse diagrama que eu vou tentar explicar para você. Dá uma olhadinha o diagrama todo. Eu vou fazer silêncio enquanto você olha.
O anjo disse, até 2.300 tardes e manhãs, e um santuário, ou o santuário. Que santuário é esse que seria purificado? Muito bem, então o anjo começa a explicar, dizendo que 70 semanas estariam determinadas sobre o teu povo. Quanto dá 70 semanas? Se cada dia representa um ano, então veja, cada semana tem 7 dias. Se são 70, quanto daria? 490 anos. 7 vezes 70 igual 490. Então haveria um prazo para o povo judeu, mais 490 anos de prazo para que eles se convertessem. Caso eles não fizessem isso, seria passado para os gentios a verdade do Senhor. Agora observe mais esse detalhe aqui. Tá vendo que tem uma data aqui de 457 a.C.? Por que isso? Observa, olha para cá agora, olha para mim. Você sabia que foi no Império Medo-Persa que aquele santuário que Nabucodonosor estragou e botou abaixo, que Jerusalém, que se tornou em ruínas durante 70 anos, foi nesse império que os reis da Média e da Pérsia decidiram que deveriam e dariam condições para ser levantado o santuário de volta, para ser arrumada Jerusalém, para ser ajustado. Sabia disso? Como a profecia disse, que o santuário seria restaurado. O anjo falou isso, e você vai ver isso na profecia. E ele disse, vai ser restaurado, Daniel. Eu sei que Daniel não pegou esse tempo, mas ele ouviu a profecia. Será restaurado e vai demorar um tempo para restaurar os muros. Depois ele demorará um tempo para que seja toda a cidade restaurada. E nesta cidade o próprio Jesus vai entrar, mas lá dentro vão matá-lo. Lá no meio daquele povo, lá no meio daquela situação, Jesus fará o seu concerto com este povo, mas vai dar a vida por aquele povo. Agora dê uma olhadinha. Volta para o diagrama. Observe. Então veja. Começaria no ano 457, que foi a data que foi dada para restaurar Jerusalém pelo Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa deu liberdade para restaurar Jerusalém neste ano. Então, o anjo ainda disse que iria passar 49 anos, olhe bem, de tempos para ser restaurada Jerusalém. E depois mais um tempo iria se passar até Jesus ser batizado, um tempo de 434 anos. E depois disso, neste último tempinho de 7 anos que ia faltar, na metade desses 7 anos, que daria 3 anos e meio, Jesus haveria de morrer na cruz do Calvário. E ainda dentro deste tempo das 70 semanas para o povo judeu, o povo de Israel ainda teria mais um prazo depois da morte de Jesus para se converter ao verdadeiro evangelho, para chegarem perto do Senhor. E aqui você vê, olha, observe aqui no que eu estou mostrando, mais 3 anos e meio, que acabou no ano 34, realmente 70 semanas, o povo de Israel matou o último profeta que sobre eles veio, que foi Estevão, o último profeta do povo de Deus. Estevão veio dando a mensagem, dizendo, aceitem a Jesus, aceitem a missão do Senhor, porque na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você, desde o início, o povo de Israel só foi levantado para explicar para o resto do mundo que Jesus Cristo haveria de vir e restaurar toda a história humana, que Jesus iria mudar a maneira de vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, se o aceitassem, se aceitassem a sua influência. Mas o povo judeu não queria mudar de vida coisa nenhuma, queria o poderio de Jesus, mas não queria, eles queriam o bônus, não queriam o ônus. Eles queriam a bênção, eles não queriam o que seria cobrado deles para que isso acontecesse. A salvação é gratuita, mas tem que haver uma mudança de vida. E eles não queriam essa mudança de vida. Eles queriam que o reino de Israel terreno se levantasse, não o reino do céu. Você entende a diferença? Por isso mandaram matar Jesus. Mas a profecia era de 2.300 anos. Não era só de 490 anos, como era o tempo de prazo para os judeus. Se terminou no ano 34 depois de Cristo, o que haveria de acontecer então depois? Qual data daria no ano 34 depois de Cristo para a profecia de 2.300 anos? Faça a conta. 2.300 anos menos 490, que é o tempo de prazo para os judeus, sobra quantos anos? 1.810. Se você fizer a soma do ano 34 a mais 1.810 anos, você vai chegar em 1844. O que aconteceu em 1844? Pois agora eu quero continuar com você. Observe aqui, ó. Vamos lá. Existe clara e íntima relação entre as duas visões.
de Daniel 8 e Daniel 9. Disse das 70 semanas haverem elas sido separadas para certos fins especiais, e isto implica um período mais longo do qual elas são separadas, seja do tempo comum geral ou de algum período claramente revelado. Ora, o prévio período 2.300 dias inclui 2 acontecimentos, a restauração do sacrifício e a desolação. O primeiro deles é de caráter idêntico às 70 semanas, que são um período de restaurada soberania política de Jerusalém, do que se deduz que o mais lógico é referir-se à separação do período integral da primeira visão. O que deveria acontecer no fim dessas 70 semanas? Observe Daniel 9, 24. Foi o que diz aqui, ó, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Vamos entender cada pedacinho desse que o anjo disse? Primeiro, o que é extinguir a transgressão? Ou, como diz a tradução de Figueiredo, a prevaricação se consuma. Os judeus deviam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias, não seriam então por mais tempo seu povo particular, escolhido. Isso, para você ter mais certeza, deve ler Mateus 21, 38 a 43, Mateus 23, 32 a 38 e Mateus 27, 25. Veja, nesta visão das 70 semanas, o anjo estava dizendo, o povo judeu vai deixar de ser o povo do Senhor. E ele diz isso com que frase? Para extinguir a transgressão. Para dar fim aos pecados. Vamos entender o que é isso que ele quis dizer? A melhor explicação desta cláusula é dada em Hebreus 9, 26. O que diz lá? Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Estava fazendo referência ao quê? Isso em Romanos 8:3. Você pode procurar isso em Romanos 8:3 também. Estava fazendo referência a quê? A morte de Jesus. Que mais? A outro fato que o anjo disse. Trazer a justiça eterna. Isso deve referir-se à justiça de Cristo, aquela justiça pela qual ele pode fazer expiação pelo pecado e que pela fé pode ser imputada ao crente penitente. Amém! O que é trazer justiça eterna? Quando Jesus vem e oferece, e dá e concede e coloca em cima do crente penitente aquilo que só ele é capaz de dar, a justiça imputada de Cristo. E o último, ungir o Santo dos Santos, vamos entender o que é. Deve referir-se à unção do santuário celestial, quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o que o Senhor fundou e não um homem, que está em Hebreus 8:2. Você se lembra como eu gosto muito do livro de Hebreus? Lembra disso? Porque o livro de Hebreus não trata só do santuário da terra, trata do santuário de onde? Eu estudei isso com você, do santuário do céu. Tem a ver com o santuário da terra? Sim. Era um antítipo para explicar o tipo, tá bem? Era uma sombra para explicar aquilo que viria. Era um pedaço, como se fosse um audiovisual, para explicar o que Jesus faria no céu. Para isso servia o santuário da terra, como uma explicação do trabalho de Jesus no santuário celestial. Outra pergunta, olha aqui, ó. Que deveria acontecer, número 10. Que parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias ou o ungido? O que é ungido? É batismo, tá? Foi quando Jesus recebeu a ordem para começar o seu trabalho terrestre. Como assim? Você sabe, Jesus viveu aqui 33 anos e meio, mas o seu ministério foi 3 anos e meio. O que ele fez uns 30 anos antes? Jesus esperou até a data certa dessa profecia, aos 30 anos de idade. Bem na data certinha, ele foi batizado, para que ele então pudesse começar o seu ministério. Jesus cumpria todas estas datas. É isso mesmo, por isso que ele disse, é chegado o tempo. Chegado o tempo do quê? Desta profecia, do cumprimento desta profecia. Avante, olha. Que parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, volta aqui para o... Então, volta aí para o diagrama. Observe. O anjo falou, até o Messias ungido, 7 semanas mais 62 semanas. Percebeu aqui? Quanto dá 7 semanas? 49 anos. Quanto dá 62 semanas? 434 anos. Então a gente sabe que se a gente somar essas duas datas, a partir da data que foi dada para iniciar a contagem dos 2.300 dias, nós iríamos chegar no ano 27. Que dizes? O que aconteceu nesse ano 27?
Jesus foi batizado nesse ano, por isso diz até o Messias, até o ungido. Então, nesta data, Jesus foi batizado, bem certinho como a profecia diz. Avante, vamos mais um pouquinho. Quando disse o anjo, deveria começar às 70 semanas, ou seja, os 490 anos. Agora vai lá, Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que ele estava dizendo? Que as tranqueiras e as ruas de Jerusalém seria reedificado, mas em tempo angustioso. Do que ele está falando? Tremendo, gente. Neemias foi que começou a fazer a restauração dos muros de Jerusalém. Lembra disso? E foi naquela época que foi dada a ordem. Você vai encontrar isso no livro de Esdras. No livro de Esdras mostra a data certinha para começar os 2.300 dias. Porque o anjo disse, olha Daniel, para você começar a contar os 2.300 dias é quando derem a ordem para restaurar Jerusalém. E foi dada a ordem no ano 457 antes de Cristo, bem no Império Medo-Persa. Observe isso aqui. 70 semanas são 490 dias proféticos. E contando um dia profético como um ano, que está escrito em Números 14:34, Ezequiel 4:6, a contagem perfaz um período de 490 anos literais. 69, 7 semanas e 62 semanas, das 70 semanas deve chegar até o Messias, o príncipe. Messias é Cristo, o ungido. Messias é a palavra hebraica e Cristo a palavra grega, significando ungido. Ver isso em São João 1:41. Peraí. Agora, daqui em diante, nós vamos estudar no próximo estudo. Resumindo, vou resumir para você porque o de hoje é longo, né? Observe bem. Daniel então tem a visão, o anjo Gabriel vem e mostra para ele e diz, essa parte eu vou te explicar agora. Querido, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, porque um dia na profecia é igual a um ano. Então, daqui em diante até a purificação do santuário, que santuário era esse? Se já não tem mais santuário na terra, naturalmente o santuário do céu. Mas Maísa precisa purificar o santuário do céu, vá no estudo que nós já fizemos sobre isso. Realmente, no livro de Hebreus diz que o santuário do céu precisa ser purificado do quê? Todos os dias sobem as nossas orações até lá, todos os dias sobem também os nossos pecados diante de Deus. Você acha até quando o Senhor Deus vai ficar aguardando para fazer esse julgamento? Ou você acha que Deus vai vir julgar aqui na terra os seres humanos? O julgamento acontece no céu, assim como Daniel tinha visto em Daniel 7. Lá diante de Deus são abertos os livros onde contém a nossa história. E o Senhor Deus precisa tirar os nomes de quem não é dele. Isso é a purificação do santuário. Precisa deixar ali os nomes de quem é do Senhor, quem aceitou Jesus como Salvador de forma correta. E a prova de que alguém aceitou Jesus como Salvador é a mudança de vida, é a maneira como a pessoa começa a viver. E foi dado um prazo. Disse, olha Daniel, para que você entenda essa profecia, a primeira parte da profecia é para os judeus. A outra parte vai se estender até a data em que Jesus vai chegar na frente do Pai e vai começar a fazer a limpeza de cada nome. Você vai entender melhor isso no próximo estudo. Vou orar com você agora, para que a gente possa terminar. Senhor Deus dos Exércitos, obrigada por nos fazer compreender e deixar dentro da Tua palavra a verdade sobre este momento da história da Terra. Agora, Senhor, no próximo estudo vamos entrar eu e essa outra pessoa que estamos estudando, diretamente ali, para saber como isso tem a ver conosco, não somente com Daniel, não somente com Abraão, Moisés, não somente com os discípulos, mas conosco, comigo e eles. Comigo, Senhor Deus, e todos os seres humanos da terra. Nos ajude a fazer entender em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.